Deus por isso. Eu queria agradecer também as orações pela Cristiane. Ela teve uma queda na segunda-feira, foi? Na segunda? Acho que foi, né? E então partiu uma costela e uma vértebra e está a recuperar-se. Aqueles que sabiam, obrigado por orarem, por terem orado. Os que não sabiam, obrigado por começarem a orar agora mesmo, né? E também dar as boas-vindas, não é? Aqueles que nos visitam, alguns não é a primeira vez. Aqui o seu nome não é a primeira vez, não é? Sim. É? O seu nome? Juliana. Juliana, bem-vindo. Então temos a Júlia deste lado, a Juliana do outro, não é? E assim são muito bem-vindas. É uma alegria tê-los todos conosco. Aqueles também que estão online, não consigo ver, não é? Quem está pela primeira vez, mas é bem-vindo, tá bom? E também queria dizer o seguinte: nós no final deste culto queremos ter um momento especial aqui, surpresa, tá bom? Vocês vão saber quando acontecer, então se puderem ficar um bocadinho. E eu queria ter falado mais cedo, porque talvez a pessoa lá em casa que está a ver online ainda viesse para participar, né? Mas agora talvez esteja um pouco em cima, principalmente se mora em outro país, né? Vai ser mais difícil chegar a tempo. Mas no final vamos ter um momento muito especial, amém? Ok, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. No princípio do ano, sempre queremos arrancar com mensagens de ânimo que nos ajudem a enfrentar um novo ano, os novos desafios. E é sempre bom nós procurarmos. E o texto de Filipenses 2, eu penso que vai nos encorajar, dentro também dessa temática da alegria. A quem chame o Filipenses a carta da alegria, e lembrar sempre que foi escrito na prisão. A pessoa que escreveu essa carta, chamada Carta da Alegria, que fala sempre na alegria do Senhor e na alegria que ele sentia, ele escreveu esta carta preso, não é? Em circunstâncias certamente não muito agradáveis, em circunstâncias que ele não estava a gostar muito. Mas assim mesmo ele escreve essa carta tão cheia de notas de alegria. Filipenses 2, vamos ler até o versículo 8 apenas, de 1 a 8 de Filipenses capítulo 2. Então começa assim, como eu passo a ler: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Oremos. Pai, somos gratos pelo plano eterno executado de forma impressionante na pessoa de Jesus. A sua vinda, a sua vida, seus ensinos, seu exemplo, mas a sua obra, que é morrer no nosso lugar, assumir a nossa culpa, a de toda a humanidade, ali na cruz do Calvário. Mas não ficou ali na sepultura, ao terceiro dia ressuscitou, está vivo. Dá-nos o seu Espírito, vive conosco, habita em nós. Muito obrigado, Senhor, que grande privilégio. E, Senhor, nesta manhã pedimos que fales aos nossos corações, os ensines, através desse texto e outros que vamos ler, coisas importantes para hoje, para o dia de hoje, para este ano de 2023, para a nossa vida. Os dias, os anos que nos restam, não sabemos quantos são. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, eu vou fazer essa leitura novamente, aos poucos, numa outra versão que eu acho um pouco mais acessível.
Estarei a ler na Nova Almeida autorizada. Mas podem acompanhar na versão que tiverem em mãos. Não é? Nos versículos 1 e 2, nós lemos assim que se existe alguma exortação, algum encorajamento em Cristo, se existe alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há algum profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e unidos de mente. Em primeiro lugar, aqui esses Cs não são Cs de dúvida, não são Cs de talvez, quem sabe. Não, é um C daqueles que nós diríamos, por exemplo, a um filho: se eu sou teu pai, portanto, eu sou. Não há dúvida nenhuma. Estou a dizer, se eu sou teu pai, eu devo, não é, cuidar de ti, evitar que faças asneiras. Se eu sou teu pai, é a minha obrigação. Esse tipo de frase, não é? Se há aqui cadeiras, sistema de som, se calhar podemos fazer um culto. Esse se não é, será que há? Não, havendo, podemos fazer isso, não é? E então, o sentido desse se não é dúvida. É dizendo, essas coisas, porque existem, uma vez que existam, tendo em vista que existem, o quê? Exortação, algum encorajamento entre nós. Será que existe? Conhecem alguém entre nós capaz de exortar, de encorajar? Se há alguma consolação de amor, existe? Alguém entre nós com essa capacidade? Será? Se há alguma comunhão no Espírito, sim ou não? Se há alguma comunhão no Espírito, se há algum afeto, sentimento de compaixão, existe? Então, se essas coisas existem, e elas existem, amém? Elas existem, todas elas. Se elas existem, Paulo diz, completai a minha alegria. Completem a minha alegria. Juntem aquilo que existe para completar a minha alegria. Essas coisas existem entre nós, então juntem essas coisas e completem a minha alegria. Também é interessante que aparece sempre a palavra alguma. E então isso também é consolador, porque nós não temos que ter toda a consolação, cada um de nós, não é? Nem a igreja toda precisa ter toda a consolação, era bom que tivesse, não é? Mas não precisa ter toda ela, toda a consolação, toda a exortação e encorajamento, toda a comunhão no Espírito e todo o afeto e sentimento. Mas se há algum, já chega, já dá para começar. Já temos uma semente. Se há um bocado disso, uma pitada, uma porção, se há algum, então vamos juntar o algum que nós temos e completar a alegria. Faz sentido? Então, isto é muito edificante nesta manhã. Nós vemos que essas coisas existem entre nós e o desafio é nós juntarmos aquilo que temos para completar a alegria. Estou a pensar, por exemplo, nós estamos a meio de uma formação Liberdade em Cristo. São, salvo eu, 14 pessoas que estão a fazer e estamos a aprender e a colocar em prática nas nossas vidas recursos da Palavra de Deus, do Espírito Santo, para as nossas vidas. Não é? Se há alguma coisa, se há algum recurso, vamos usar, vamos pôr em prática, vamos utilizar para a nossa edificação, para a bênção de outros. Se temos conhecimento desses recursos e de como usá-los, vamos juntar isso. Normalmente no início do ano nós gostamos de eu desafio a mim mesmo e gosto de desafiar outros a ler a Bíblia toda. Vamos começar a ler a Bíblia toda. Mas eu conheço muita gente, mais gente do que eu gostaria de admitir, que já tentou e não conseguiu, não é? Alguns não passam de fevereiro, outros de janeiro e outros não passam da primeira semana. Ali a primeira semana já desisto logo, tá? É muita leitura, não estou a conseguir, né? Mas o que eu digo sempre é importante ler, é continuar a ler, se não for um ano, em 2 anos, em 3 anos, é ler. E assim nesta de ler, não é? Eu podia ter visto lá em casa que eu tenho apontado, eu acho que eu ando na 16, uma coisa assim, mas não é que eu leio 16 anos seguidos, é que quando eu chego ao fim eu começo de novo, e vou lendo, não é? Vou lendo a palavra. O ano passado eu li num ano. Este ano nós propusemos, eu espero que todos tenham recebido um SMS, um WhatsApp, que propunha a leitura em 2 anos.
Então é menos leitura todos os dias. E se não tiverem recebido, falem conosco. Quem está online, fale conosco. Queremos propor que, quem sabe, nos 2 anos, 23 e 24, até o final, tenhamos lido a Bíblia toda, de capa a capa. É uma leitura tranquila, lemos um pouco do Velho Testamento, um pouco do Novo, com capítulos e assuntos que estão interligados. Onde é que eu quero chegar com isso? Nós temos recursos, temos oportunidades, temos a Bíblia, muita gente não tem, na sua própria língua, e traduzido, e na sua mão. Alguns que poderiam até ter na sua língua, mas não sabem ler, não é? Tem que ouvir, talvez em áudio. Nós temos esses recursos, temos muitas oportunidades de ler a Bíblia, temos o privilégio de orar, de falar com Deus. Vamos pôr isso em prática, vamos usar. Podemos também viver, podemos praticar outras disciplinas espirituais, como jejum, como serviço. É possível, podemos aprender uns com os outros. Eu vou citar aqui o Pajó, acho que ele não vai se importar, mas há tempos, falando sobre esse tema do jejum, então o Pajó disse: olha, eu tenho muita dificuldade em realmente ficar muitas horas sem comer, mas eu vou tentar. E depois, passado algum tempo, ele disse: olha, eu aprendi que, pelo menos quando eu sinto fome, tenho vontade de beber alguma coisa, eu posso orar antes de comer. Olha, pronto, já melhorou 100%. Já melhorou 100%, não é? E então, é isto, é nós aplicarmos o que nós temos, fazermos algo melhorar. Nós temos recursos. Vamos aplicar a nossa vida. Se existe alguma, nem que seja um pouco, vamos usar. Vamos pôr no uso, vamos juntar o que temos ao que os outros têm e completar a alegria. Mas quando Paulo diz completar a minha alegria, há aqui um propósito. Há um propósito. E o propósito está no versículo 2. Completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e unidos de mente. E então, será que há alguma desunião, divisão neste mundo? Sim ou não? Olha, então parece que não, né? Ninguém disse nada, né? Mas o que não falta é isso, desunião e divisão. E aqui Paulo está a dizer: olha, é possível nós remarmos para o mesmo lado, nós sermos unidos, termos um só coração, uma só mente. Sabe como? É juntar cada um que tem em Cristo as coisas que Deus nos deu de consolação, de amor, de afeto, de compaixão. É juntar, ao invés de cada um fazer o seu e querer fazer competição. Eu faço compaixão melhor do que fulano, não é? Eu faço exortação melhor do que ciclano. Que absurdo! É juntar a minha exortação, a minha compaixão com o outro, juntos. Remados para o novo lado. Estamos unidos, num só propósito, num só coração, numa só alma, numa só mente. Não é automático. Nem vou dizer que é simples e fácil, mas o caminho é este. É este caminho que eu quero percorrer. E quero convidar os irmãos todos e quem está lá em casa a percorrer comigo durante este ano. Amém? Vamos juntos? E é curioso aqui também, eu gosto de chamar a atenção para algumas coisas curiosas. Então, ali no versículo 1, são 4 coisas. Se há exortação e encorajamento, 1. Se há consolação de amor, 2. Se há comunhão do Espírito, 3. Se há afeto e sentimento de compaixão. 4 coisas. E depois ele diz: olha, isso completai a minha alegria, juntando essas coisas, e vai dar 4 efeitos. Olha, 4 coisas. Completa a alegria tendo o mesmo modo de pensar, 1. Tendo o mesmo amor, 2. Sendo unidos de alma, 3. E sendo unidos de mente. Então seria curioso aqui fazer um estudo bíblico, não vou fazer agora, não é? Fazer um estudo bíblico ligando essas 4 coisas do versículo 1 com as 4 coisas do versículo 2. Mas vamos prosseguir. Versículo 3, vamos ler dos versículos 3 a 5. Vou ler naquela tradução nova, Almeida autorizada. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E aqui, queridos irmãos, aqui nós temos outra série de 4, curiosamente, e a chave desse texto, a chave do texto, está no versículo 5.
Mas aqui há 4 coisas negativas. Se nós devemos acrescentar isso, aquilo outro, com aquele outro propósito positivo, aqui ele chama atenção para 4 coisas negativas que devemos ter em atenção e tentar retirar da nossa vida. Se vamos nos encher do Espírito Santo, temos que retirar o que não é do Espírito, né? Se vamos nos revestir de Cristo, temos que tirar as vestimentas que não são de Cristo. Então aqui há 4 coisas que ele diz, olha, essas tem que tirar, essas são negativas, atenção para isso, se calhar isto impede aquilo. E essas 4 coisas são não fazer coisas por interesse pessoal, queridos. Passo pensando, como é que eu posso contribuir para o bem da minha família, o bem do prédio onde eu vivo, o bem do meu ambiente de trabalho, o bem da igreja, como é que eu posso trazer a minha contribuição? Tantas pessoas dizem, olha, eu não vou lá porque eu não ganho nada, né? Não recebo nada. E já pensou alguma vez em chegar lá e fazer diferença? Em contribuir com a sua presença? Com a sua palavra, o seu encorajamento, a sua atenção? Então é isso. Nós temos que não pensar só no interesse pessoal. Não fazer nada por vaidade, né? Para nos pavonear, é assim que fala, não é? Somos como pavões, né? Não fazer por vaidade. Terceira coisa, por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Grande desafio. Mas é algo que ajuda muito nos relacionamentos. Se eu respeitar o outro como meu igual ou até superior, é criatura de Deus. Eu não concordo, eu acho difícil, é complicado, faz isso, torce para outro clube que eu não gosto, etc, etc. Mas é uma criatura de Deus, criada à sua imagem e semelhança. Eu posso respeitar, posso tratar com educação, e posso, em muitas ocasiões, vê-lo mesmo como superior a mim, por amor. O amor de Deus vai funcionar. E a 4ª coisa é não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. É claro que nós temos que zelar pela nossa vida, pela nossa saúde, a nossa vida, a nossa família, mas que não seja só isso. Que, além disso, tenhamos em mente também aqueles que estão à nossa volta. Amém? Então aí há 4 coisas que ele diz, olha, é preciso ter atenção a estas coisas. É claro que ele diz isso no século I depois de Cristo, e de lá para cá nós já melhoramos muito e não precisamos dessas instruções, certo? Mas a chave... Diz, Fábio? Não? Mas a chave está no versículo 5, que é ter entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E alguém pode dizer imediatamente, isso é impossível. Né? Como é que eu vou ter o mesmo modo de pensar de Jesus? Eu não sou Jesus. É impossível. Eu sigo a Jesus, eu amo a Jesus, mas como é que eu vou ter o mesmo modo de pensar de Jesus? E essa palavra que é traduzida modo de pensar, em outra tradução é sentimento, em outra tradução é atitude, é uma palavra difícil de traduzir. Mas eu vou usar várias palavras aqui. A ideia de ter um planeamento cuidadoso, não é? É utilizar a nossa mente, o nosso pensamento, a atitude e um planeamento cuidadoso, como se fosse Jesus. Então, tudo isso está incluído aqui, não é? Não sei se se lembram, mas em Coríntios há um texto, versículo 16 do capítulo 2, 1 Coríntios 2, 16, que diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Ninguém conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir. Ninguém pode dizer, olha, eu conheço a mente de Deus e posso dizer a Deus o que fazer. Eu conheço a mente de Jesus e posso dizer a Jesus o que fazer. Ninguém conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir. Mas o versículo não para aí. Mas nós temos a mente de Cristo. Então nós não podemos instruir o Senhor, longe de nós, mas se estamos identificados com Cristo, se Cristo vive em nós, e então, juntamente com Cristo está o quê? A mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Isto é fascinante, é impressionante nós pensarmos nisso. Eu tenho a mente de Cristo. O que eu ando a fazer que não estou a usar muito essa mente? Mas ela está lá, eu tenho a mente de Cristo. É isso que a Bíblia diz. E então, quando Paulo diz aos Filipenses, ele diz:
tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, ele está a dizer mais uma vez, esse é o caminho, é por aí que nós temos que ir. É juntar o que nós temos, cada um que nós temos, em termos espirituais, emocionais e até materiais e físicos, juntar o que nós temos para completar a alegria e pôr a funcionar a mente de Cristo, o pensamento de Cristo, a atitude de Cristo, o planeamento cuidadoso de Cristo que existe em nós. Nós é que não temos, muitas vezes, noção disso, consciência, e não utilizamos os recursos que Deus já nos deu. É como um planeamento bem pensado, com cuidado e determinação. É assim que é a mente de Cristo, essa palavra difícil de traduzir. E assim, o desafio é nós enfrentarmos este ano, e não só, mas enfrentarmos este dia, e não só, com esta mente, a mente de Cristo. Com esta determinação, com este cuidado. Com este cuidado. Hoje eu estou a citar o Pajó, não é? E então o Pajó, recentemente, numa conversa, ele disse, olha, eu tenho dificuldade com a frase, o que faria Jesus? O que faria Jesus? As pessoas estão com fome, Jesus multiplica o pão, não é? Transforma pedras em pão, quer dizer, Jesus faria isso. Mas eu prefiro pensar, o que Jesus quer que eu faça? O que Jesus quer que eu faça? Em 2023, vamos viver cada momento pensando, o que Jesus quer que eu faça? Eu não posso transformar pedras em pão, mas eu posso ir à mercearia e comprar um bocado de pão para alguém que precisa. Há coisas que eu posso fazer. O que Jesus quer que eu faça? E isto serve para todas as circunstâncias. Mas vamos terminar a leitura, versículos 6 a 8 agora. Versículos 6 a 8, continua assim. Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, agarrar-se àquilo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, esta determinação, este planeamento, esse pensamento, essa atitude de Cristo leva a uma vida com propósito. Jesus cumpriu o seu propósito de vida até o fim. E Deus tem um propósito para a minha vida e para cada um de nós, para esta igreja. E o desafio é esse, é nós cumprirmos esse propósito. Com determinação, com planeamento, com a mente de Cristo. E nós temos a mente de Cristo. Cada um de nós e nós como igreja. Nós cumprimos esse propósito. Sermos determinados, resilientes, as coisas todas que foram faladas aqui hoje de manhã, combinando bem, sem nós termos combinado entre nós, mas o Pedro e o Orlando e o Espírito Santo a falar através de cada um de nós e através da sua palavra, com determinação, com resiliência, com perseverança. Quando diz que Jesus esvaziou-se, ele abriu mão das suas prerrogativas. É como se ele tivesse despido a sua capa real e passou e misturou-se com os servos, não é? Despiu-se da sua capa real, a sua capa da divindade. Ele abriu mão, esvaziou-se. Ele diz aqui, não considerou o ser igual a Deus algo que ele deveria ser retido a qualquer custo, agarrado aquilo. E então ele dá-nos exemplo de como viver esta vida. Mas ligado a esse texto, estava a pensar nisso enquanto preparava esta mensagem, e lembrei de Hebreus 12, versículos 2 e 3, que fala também sobre Jesus entregar a sua vida, ser obediente até a morte. Hebreus 12, versículos 2 e 3, eu vou ler na mesma tradução. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, assim deve ser a nossa vida, não é? Nós vamos vivendo cada momento, difícil, fácil, mais ou menos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. E atenção para essa parte. Portanto,
Pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não se cansem nem desanimem. Pensem nisso. Pensem em Jesus, para que não se cansem nem desanimem de continuar essa jornada. Com a mente de Cristo, juntando o que nós temos, completando a alegria. Jesus esvaziou-se pela alegria que lhe estava proposta. Qual alegria? A alegria de ver que havia que um dia entregar a sua vida a Jesus, ia segui-lo, ia falar de Jesus a outras pessoas. Pela alegria de ver o Fábio e a Elane formarem um lar cristão e criarem os seus filhos nos caminhos do Senhor. Pela alegria de ver o Pedro Henrique não só se converter, mas também dizer, olha, eu quero me preparar para servir a Deus também na pregação da palavra. Por essa alegria de ver-nos através dos séculos, as pessoas desde o primeiro século até hoje, compreenderem o amor de Deus, colocarem a sua fé em Jesus e na sua obra, na sua morte no nosso lugar, na sua ressurreição e na sua ascensão, na sua vida, a sua promessa de retornar, o Espírito Santo que Ele nos dá, a alegria de ver pessoas crendo nisso e vivendo uma vida transformada como resultado disso. E fazendo exatamente isso que Paulo está a dizer, juntar o que nós temos, exortação, compaixão, consolação, juntar para completar a alegria. E vivemos, usamos os recursos que Deus nos deu, vivendo com a mente de Cristo. Esta semana, já disse, o tema da Semana Universal da Oração é Libertos para a Alegria. E nós podíamos dizer que, pode-se dizer que a alegria é como que a melodia fundamental do Reino de Deus. O Reino de Deus segue com as suas lutas e dificuldades e há uma melodia, né? Há uma música de fundo, né? Uma música de fundo que nos capacita a continuar, né? Que é a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria ajuda-nos a continuar no meio das dificuldades. Há aquela música de fundo que é a alegria do Senhor. Então, durante essa semana que passou, essas semanas, não é? Tristezas e aborrecimentos, tivemos todos, certamente. Alguns souberam que quando nós chegamos aos Estados Unidos, no dia 19, as nossas malas não nos acompanharam, não chegaram conosco. Eu e a Adelane não tínhamos as nossas roupas, as coisas que levamos para usar durante aquelas 2 semanas. Então não chegaram, nós reclamamos e pedimos. Então, dia 19. A primeira chegou no dia 27. A primeira chegou no dia 27 e a segunda no dia 30. Quase dia de regressarmos. É conhecido. Foi desagradável. Mas não nos faltou alegria. Não nos faltou alegria. Não só por estarmos juntos como família. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor em meio das circunstâncias. Eu disse há pouco que agradeci as orações e espero que continue a orar pela Cristiane. É aborrecido, é desagradável, há muita dor. Por quê? Mas depois lembramos de mudar a pergunta, não é por quê, para quê? Porque Deus permitiu isso, deve ter um propósito. Então vamos tentar descobrir qual é. E continuar a viver com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não é mesmo, Luísa? Viver com alegria. Em meio às tribulações, às dificuldades. Jesus disse que Ele orava pelos seus discípulos para que a sua alegria fosse completa neles. Né? Para que a sua alegria fosse completa neles. Então hoje estamos a orar pela alegria na criação, amanhã a alegria em Jesus Cristo, depois no terceiro dia a alegria como fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, alegria, né? Não é? Amor, paz, alegria. Né? Alegria é logo o terceiro. O fruto do Espírito. Dia 4, somos criados para a alegria. Dia 5, alegria por estarmos juntos. Dia 6, alegria pela redenção. Dia 7, alegria até no sofrimento. E não nos falta sofrimento, não é verdade?
Estamos a sair, espero eu, de uma pandemia. Ainda continuamos numa guerra na Europa. O nosso governo parece um pouco desgovernado. A situação política, social e econômica do mundo em que vivemos não nos inspira confiança no futuro. Este é o mundo em que nós vivemos. Mas podemos viver com alegria até no sofrimento. Podemos e devemos. É um privilégio. Então nós temos acesso a todos esses recursos necessários. Temos a própria mente de Cristo. Se há alguma exortação, encorajamento, e há. Se há em Cristo. Se há alguma consolação de amor, e há. Se há alguma comunhão do Espírito, digam comigo, e há. Se há algum afeto e sentimento de compaixão, e há. Então vamos completar a alegria de Deus em primeiro lugar. Vamos completar a alegria uns dos outros. Vamos completar a alegria da igreja. Vamos completar a alegria. Vamos completar a alegria. Nós podemos, nós devemos utilizar a mente, o pensamento, a atitude, o planeamento de Cristo que habita em nós. Amém? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não se cansem nem desanimem. Oremos. Obrigado, Senhor, pelos recursos que o Senhor nos tem dado. E de facto é difícil imaginarmos como nós temos a própria mente de Cristo. Obrigado, Senhor. Perdoa-nos porque usamos tão pouco a mente de Cristo no nosso dia a dia. Perdoa-nos, Senhor. Pai, neste ano que acaba de iniciar, nós queremos fazer melhor. Queremos juntar os recursos que o Senhor nos tem dado, muito mais do que recursos materiais, que também são importantes, mas recursos humanos, e dons, e talentos, e espirituais e emocionais. Queremos juntar esse recurso, Pai, para completar a alegria do Senhor, para completar a alegria uns dos outros, para completar a igreja, a alegria da igreja da qual fazemos parte. Ó Deus, ajuda-nos a fazer isso. Ajuda-nos a usar os recursos que o Senhor nos tem dado, não só para o nosso bem, mas para o bem daqueles que estão à nossa volta, para a salvação de muitos, para que pessoas sejam libertos para a alegria do Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que pode haver entre nós, esta manhã, ou online, pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Cristo. E queremos orar por elas, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos que nesta manhã o Teu Espírito continue a convencer e que haja salvação. Que neste dia e nos dias que seguem, que se pode sempre aceder ao vídeo do culto, pessoas sejam convencidas pelo Teu Espírito Santo e entreguem as suas vidas a Ti, Senhor, para experimentarem novidade de vida, a alegria da salvação, a alegria eterna que nós temos em Cristo Jesus, a alegria em todas as circunstâncias, a alegria do Senhor que é a nossa força, para hoje, para este ano e para sempre. Pai, nós pedimos essas coisas com muita gratidão e no sentimento de espanto perante um privilégio tão grande, perante recursos imensuráveis que o Senhor nos tem dado, a cada um de nós e a nós como igreja. Pai, ajuda-nos a ter consciência disso e a utilizar para vermos a nossa vida mais transformada pelo Teu Espírito e a vida de outros à nossa volta, e a nossa igreja transformada pelo poder da Tua Palavra usada pelo Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus.